A gente grava assim, ó. Fazer o quê? Tá. Ó, então, quando foi o afobamento de começar a aula, eu te dei essa matriz, 1, 2, 3, 4, tá bom? Se eu pedir a matriz inversa disso daqui, o que, que você vai fazer? Você vai fazer uma multiplicação de matriz, a gente já vai falar de multiplicação de matriz, tá? Mas você vai fazer uma multiplicação de matriz, criando uma matriz também 2 por 2, do mesmo tamanho, tá bom? Então, você coloca lá A, B, C, D. E ela tem que chegar na matriz identidade. Apertei aqui, tá? E para fazer isso, a gente monta um sistema. A gente fez isso em aula, né? Bem bonitinho e arrumadinho, né? Mas aí você vai fazer a multiplicação aqui, né? Então, para quem lembra, a gente multiplica a linha com coluna e vai multiplicando os elementos e somando 2 a 2 aqui no caso, né? Então, eu multiplico a linha com a coluna e faço. E aí eu vou dar a igualdade aqui desses elementos e vou descobrir quem é o A, o B, o C e o D. A gente cai num sisteminha de 4 equações. Né? É bem tranquilo, não é difícil, mas a gente não, eu não posso falar para vocês assim, ah, é a matriz inversa, é só você trocar, mudar sinal, sei lá. Não. A gente tem que criar esse sistema, tá? Então, depois, se vocês quiserem resolver isso daí, é tranquilo de resolver. Dá para você encontrar quem é o A, o B, o C e o D. E essa matriz aqui, depois que você encontrar o A, o B, o C e o D, ela é a matriz inversa. Ele é o A menos 1, tá? Então, para a gente encontrar ela, é mais chatinho do que a transposta. E vocês têm que tomar cuidado para não confundir o que é inverso e o que é transposta. Tá bom? Tá. Ó. Aqui, ó. Soma de matriz. Rapidinho também, que isso é fácil. Então, se eu tiver aqui duas matrizes, ó. 5, que eu fiz exemplo. 9, 2, 6 e menos 7. E eu somar. Com essa aqui, quando a gente vai fazer é as operações que aparecem, tá? Soma e normalmente multiplicação. Por isso que eu escolhi essas duas para falar, mas o restante é quase parecido, né? Soma, a gente soma elemento por elemento, então eu vou somar aqui, ó, o 5 com 1, o 1 com o menos 2, o 9 com o 2, o 2 com o 0, o 6 com o 5, menos 7 com 1. A gente vai somando elemento por elemento nas posições certinhas, tá? Então, ó, vai ficar assim. 6. Aí, depois ali, menos 1. 11. 2. 11 de novo. E menos 6. Tá? É só somar elemento por elemento. É bem tranquilinho. Deixa eu só tirar o WhatsApp daqui, que eu mandei a mensagem para vocês, senão ele vai ficar pitando. Tudo bem? Tá. Isso era a soma de matriz. Agora vamos falar de multiplicação, que eu acho que é mais difícil. Olha só. Primeiro, se for a multiplicação de um número inteiro por uma matriz, né? Então, se tivesse isso daqui, ó, 2 vezes essa matriz, sei lá, 1, 2, 3, 4. Não tem que pensar muito. Tá? Se for a multiplicação de um número inteiro por uma matriz, é só você multiplicar todo mundo. Então, vai ficar, ó, 2, 4, 6 e 8. Tá? É como se fosse uma distributiva, sai multiplicando. Tudo bem? Bem tranquilo. Agora, se a gente multiplicar matriz por matriz, então eu vou pegar aqui uma matriz A, e aí aqui eu preciso só colocar a legenda para vocês entenderem. Então, eu peguei duas matrizes, a matriz A e a matriz B, e eu quero multiplicar. Olha o tamanho delas. A matriz A, ela é M por N, e a matriz B é N por P.
A primeira condição para a gente conseguir fazer multiplicação de matriz é que esses dois números aqui, ó, tem que ser iguais. Então, o número de colunas da primeira matriz que eu estou multiplicando com o número de linhas da segunda matriz tem que ser o mesmo, senão eu não consigo fazer, ok? E o resultado, né, a matriz resultante disso aqui, vou colocar aqui matriz C, ela é uma matriz de tamanho justamente desses dois das pontas, M por P. Então, quando a gente faz esse daqui que sobrou, é o resultante, tá? É o tamanho da matriz resultante aqui, ó. Tudo bem? Então, tem que olhar essa condição, senão você vai sair fazendo coisa e não vai dar certo. Então, esses dois do meio aí tem que ser iguais e vai sobrar esses dois das pontas. Tem exercício, às vezes, de vestibular que eles nem trabalham com a própria multiplicação, né? Tipo, não vai te dar duas matrizes para você multiplicar. Ele vai te dar o tamanho das matrizes, vai querer saber alguma coisa em relação ao tamanho da resultante. Que é isso que a gente pensa aqui com essas duas coisinhas aí. Tem que ser igual ao do meio e tem que sobrar o das pontas, tá? Então, cuidado aí com os tamanhos. Bom, aí depois a gente tem que fazer a multiplicação. Então, vou pegar aqui duas matrizes, ó. Vou passar aqui. Peguei duas bobinhas aqui. Vou colocar o tamanho delas aqui embaixo, ó, só para a gente pensar, tá? Ela é 2 por 2, essa daqui. E eu quero multiplicar por essa matriz aqui. Essa matriz que eu coloquei aí, ela é 2 por 3. Ó, eu consigo fazer essa multiplicação porque esses dois aqui são iguais. Tá? E aí eu já sei que eu vou ter uma matriz resultante que é 2 por 3. Né? Que são esses que sobraram aí da minha multiplicação, tá? Dos tamanhos aí. Bom, como é que a gente faz a multiplicação? Deixa eu pôr corzinha agora. A gente pega a linha da primeira matriz e multiplica por cada coluna da segunda matriz. Então, ó, eu vou pegar essa linha aqui, certo? E vou multiplicar primeiro por essa coluna aqui. Eu mostrei desse jeito para vocês, eu mostrei um outro método lá, que era você colocava uma em cima da outra, lembra disso? Né? Que aí fazia assim, aí você ia quadriculando e saía os resultados. Tanto faz, tá? Eu vou fazer desse porque na época vocês preferiram esse. Né? A gente até conversou, sei lá, não, a gente prefere esse, tá bom. Então vamos fazer por esse. Então, ó, lembra uma coisa? A setinha tá indo para lá e aqui eu coloco a setinha indo para baixo. Justamente para a gente lembrar que eu vou pegar o primeiro aqui da setinha com o primeiro aqui da minha setinha e vou multiplicar. Depois eu vou pegar o segundo da minha setinha da linha com o segundo da minha setinha da coluna e vou multiplicar. E esses dois resultados vão somar e vão dar um único elemento. Ok? Então, isso daqui, ó, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Para ter espaço. Isso daqui vai ficar assim, ó. 1 vezes 3, que deu 3. E 0 vezes menos 1, que vai dar 0. Então, é 3 mais 0 aqui, ó. Tá? Então, multipliquei aqui, ó. 1 com o 3 e o 0 com o menos 1. Deu o 3 e o 0. E eu somo esses dois resultados. Aí eu vou para outra coluna, ó. Se eu estou multiplicando a primeira linha com a primeira coluna, vai me dar o elemento da primeira linha, primeira coluna. Quando eu multiplico a primeira linha pela segunda coluna, vai me dar o elemento da primeira linha, segunda coluna. E assim por diante, tá? Então, ó, aqui eu vou multiplicar o 1 com o 4, que vai dar 4. E o 0 com o 0, que vai dar 0. Então, vai ficar 4... Opa, tá de azul. 4 mais 0. Esse é o meu elemento da primeira linha, segunda coluna. Aí eu vou lá para a terceira
coluna. Então, primeira linha, terceira coluna. O 1 com o 0 dá 0. E o 0 com o menos 2 dá 0. Então, aqui vai ser só 0 mais 0, né? Que vai dar 0. Tá? Agora, a gente vai para outra. Deixa eu trocar aqui a cor. Verde. Ó. Eu vou multiplicar agora a segunda linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 5 vezes 3, que é 15, e 3 menos 1, que é menos 3. Então, vai ficar 15 menos 3. Aí, eu vou lá para a segunda coluna. Então, 5 vezes 4 dá 20, e 3 vezes 0 dá 0. Então, vai ficar 20 mais 0. 5 vezes 0 dá 0, e 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, vai ficar 0 com menos 6. É óbvio que a hora que você estiver fazendo, você vai fazer tudo isso de cabeça, né? Principalmente 3 mais 0, ninguém vai ficar escrevendo isso. Vocês fazem, tá? Eu só estou escrevendo aqui para vocês verem de onde vem as contas. Então, isso ficou ó, 3, 4, 0, 12, 20 e menos 6. E essa é a matriz da multiplicação, que é 2 por 3, né? Exatamente o que tinha sobrado daqui, ó. Tá? Dúvidas em matriz? Não? Tá. Então, acho que o principal de matriz está aqui. Passamos tudo por eles. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não, além de tudo. Vou para determinante, então. David levantou a mão. Vai, David. Professora, veio uma dúvida agora. Na soma de matrizes, é possível somar uma matriz com um número inteiro, por exemplo, ou não? Tem que ser Não. só matrizes mesmo, né? Matriz com matriz, não. Tá. Não é que nem a multiplicação, que a gente consegue multiplicar por um Hum, número inteiro, né? beleza, Tá, beleza. Valeu. imagina. Vamos para determinante agora, ó. Se tiver outras dúvidas, podem perguntar, tá bom? Não tem problema. Bom, o determinante, ele é bem mais tranquilo, né? Ele não tem um monte de coisas diferentes, ele é basicamente a mesma coisa para a vida, né? A gente tem alguns determinantes principais que a gente calcula, que é o 1 por 1, bem facinho, o 2 por 2 e o 3 por 3. Normalmente são esses que aparecem. Mudei. Tem o 4 por 4, o 5 por 5, dá para a gente calcular esses determinantes. Aí a gente usa algumas regrinhas, que eu nem vou entrar no mérito agora, tá bom? A gente já viu elas e dá para fazer, tá? Mas vamos lá. Não cai muito, tá? Se aparecer em algum vestibular específico, assim, mas FUVEST, Unesp, Unicamp, esses mais normais, comuns que vocês prestam, não, né? Os que você, mesmo os que você Santa Casa, as coisas não cai até o 3 por 3 vai. Agora passou disso, só se for alguma coisa bem específica, assim, sei lá, um ITA da vida, alguma coisa assim, tá? Primeira ordem é quando eu tenho 1 por 1, tá? Então, quando eu falar ordem aqui, é o tamanho do determinante. Quando a gente vai calcular o determinante, a gente deixa de escrever em forma de colchete ou de parênteses e escreve como se fosse um módulo, né? É só um risquinho, assim, tá bom? Então, quando eu falar determinante 1 por 1, de uma matriz 1 por 1, né? A gente escreve assim, ó, é o elemento só o A1, é o determinante dela. Aí, a gente tem que tomar bastante cuidado de não confundir coisas aqui, né? Porque, por exemplo, se eu falasse esse determinante aqui, ó, né, o enunciado vai ter que especificar que isso é determinante, não módulo. Porque o determinante de alguma coisa, que é 1 por 1, é ele mesmo. Isso é o próprio A1, ou seja, aqui daria menos 3. Agora, se isso for módulo, aí dá 3. Então, aqui é um negócio que a gente, né, um símbolo que a gente usa que pode confundir quando é 1 por 1, tá bom? Então, só cuidado aí quando é 1 por 1. Na segunda ordem, é um determinante 2 por 2. E aí, acredito que seja bem tranquilo. Ó, 2 menos 1
3 e 1. Para calcular esse determinante, a gente faz a diagonal principal, multiplica os elementos, né? Então, 2 vezes 1 dá 2. Multiplica o da diagonal secundária. 3 com menos 1 vai dar menos 3. E aí, eu vou escrever menos 3 aqui, tá? Mas a gente troca o sinal da diagonal secundária, né? Então, vai ficar assim, ó, 2 menos o menos 3. Então, na regrinha, quando vocês forem ler em algum lugar, tá assim, ó, diagonal principal menos a diagonal secundária. Né? A multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. E aí, isso vai dar 5, que é 2 mais 3, 5. Tá? Mas aí, quando a gente começou a calcular o 3 por 3, que tem um monte, né, que a gente faz várias diagonais principais, várias diagonais secundárias, a gente já trocava o sinal para ficar mais fácil. E aí só somava mesmo os numerinhos e bola para frente, tá bom? Então, vou fazer o de terceira ordem aqui. Posso passar? Que é o 3 por 3. E esse acho que é o que a gente mais usa, né? Acaba fazendo mais. Então, ó. Só vou explicar um método. Vocês lembram que eu me atrapalhei inteira com aquela das borboletinhas, das setinhas que vai e vem e volta. Nem vou falar daquilo, hein? Esquece. Quem sabe aquilo, seja feliz. Você, a borboletinha, sei lá o que dá lá, que bicho que dá naquilo. Gente, a gente duplica as duas primeiras colunas. Então, escreve elas de novo aqui. Tá? E aí a gente faz. Aí, quando eu duplico, eu crio 3 diagonais no sentido da principal, né? Então, a principal mesmo é essa aqui, que é o 2, o 2 e o 4. E aí a gente ganha 3 aqui, ó. 3, mais 2, né? Ficam 3. A gente tem 3 nesse sentido. E aí a gente faz a multiplicação de todos esses elementos. Então, ali no caso, vai ficar 2 vezes 2 dá 4, vezes 4, 16. 1 vezes 3, 3 vezes 3, 9. E menos 1 com 1 dá menos 1, com menos 1 de novo dá 1. Tá? Vou fazer a mesma coisa nas secundárias. E já vou trocar o sinal, tá? Porque tem aquele menos. Então, a gente faz as principais. Gente, meu coisa que tá difícil, meu WhatsApp. Gente chata, né? Faz as diagonais principais menos as secundárias, né? Então, já vou trocar o sinal, que é esse menos que a gente faz, a gente não tem que ficar colocando menos depois, tá? Então, ó, 3 vezes 2 vezes menos 1. Então, vai dar 6 vezes menos 1 dá menos 6. Troquei o sinal, ficou positivo 6. Menos 1 com 3 com 2 daria menos 6 de novo. Vou trocar o sinal, ficou 6 positivo. E 4 vezes 1 daria 4, que eu vou trocar o sinal e vai dar menos 4. Tá? E aí a gente faz essa continha toda aí, ó. Só somar todo mundo. Vai ficar assim, ó. 16 mais 9 mais 1. Aqui deu 26. Mais 6 mais 6 menos 4. Então, vai dar 26, 32, com 2, 34, né? Se eu não errei as contas, dá 34. Tudo bem? Então, esse é o determinante desse 3 por 3. Tranquilo, né? Aí a gente tem algumas propriedades que a gente, depois que a gente aprende determinante, a gente acaba adquirindo essas propriedades, né? Então, olha só. E a gente precisa saber porque muitas vezes a gente fez alguns exercícios que eles me dão o tamanho, às vezes, da matriz ou o valor do determinante de uma matriz e quer que eu descubra o determinante de outra coisa e aí tem uma propriedade envolvida, né? Então, a gente fez alguns exercícios desse tipo.
Primeira coisa, a gente falou de matriz inversível lá, de matriz inversa, né, no comecinho da aula. Quando a gente fala de matriz inversa, escrever aqui propriedade, ó. Quando a gente fala de matriz inversa, a gente escreve assim, ó, que A vezes A menos 1 tem que dar a matriz identidade, que seria mais ou menos o nosso 1, não é isso? A gente escreve isso. Tá. Se ela é mais ou menos o nosso 1, é como se eu conseguisse passar uma para debaixo da outra. Se eu pegasse, quando a gente tem uma multiplicação e eu quero jogar para o outro lado, ele passa dividindo, certo? Só que a gente consegue fazer isso, né, não com a matriz, mas com o determinante da matriz. Então, a gente fala que o determinante de uma matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante da matriz original, tá? Então, o determinante de uma inversa é o inverso do determinante de uma matriz da matriz original. Só que para isso acontecer, para eu conseguir fazer, jogar para baixo aí, o determinante, para existir uma matriz inversa, né? O determinante de A tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Então, uma matriz só é inversível se uma matriz A, tá? Tem um A aqui. Uma matriz A só é inversível se o determinante de A for diferente de zero. Então, nem sempre eu consigo achar a inversa de uma matriz. Não é toda matriz que tem inversa, tá? Ela só vai ter inversa se o determinante dela for diferente de zero. Tudo bem? Então, essa é a primeira propriedade aí, ela é mega importante. Vou fazer, se der tempo, eu vou fazer uns exercícios que falem disso, tá? Aí vou passar, pode? Segunda propriedade, essa é bonitinha. O determinante da transposta é igual ao determinante da original. Então, se você tiver uma matriz, né, original aí, você quer fazer o determinante da transposta, você já sabe que é igual. O 3. O determinante de uma multiplicação de matrizes, então, vamos supor que ele me dá a matriz A e a matriz B, tá? E ele quer que eu ache o determinante da multiplicação delas, né? Depois que eu multiplicar, qual que é o determinante? Eu não preciso fazer a multiplicação. Isso vai ser a mesma coisa que o determinante de A vezes o determinante de B. Tudo bem? Então, é a mesma coisa, né? Então, eu posso fazer o determinante de A, o determinante de B, e depois multiplicar, eu já tenho o determinante da multiplicação. O 4. O determinante de uma matriz elevado a uma potência, então, a gente falou isso em aula, né? Quando a gente eleva uma matriz a um expoente, né? Então, por exemplo, A quinta, uma matriz A quinta. Eu teria que fazer o A vezes o a matriz A vezes a matriz A vezes a matriz A vezes a matriz A 5 vezes, fazendo de 2 em 2, né? Então, eu faria a primeira multiplicação daqui, depois pegaria esse resultado, multiplicaria pela terceira e assim por diante. Dá muito trabalho, né? Então, a gente tem a propriedade do determinante para quando uma matriz tem um expoente. Eu posso fazer o determinante da A e elevar esse número à potência que ele quer. Tá? Eu não preciso fazer a potência e depois o... É lógico que em alguns casos ele não vai me pedir o determinante, e aí eu vou ter que resolver essa potência. A gente fez um exercício desse, inclusive, que a gente fazia multiplicação de matrizes com a potência, né? E aí ficava fazendo a multiplicação e aí dava, eu não lembro direito, mas o exercício acho que dava alguma coisa que era combinada, assim. Então, sempre que eu multiplicava duas, resultava em alguma coisa específica, e aí depois a gente já sabia uma ordem, assim, que acontecia e fazia o restante. Tinha que fazer a multiplicação, né? Mas se for do determinante, dá pra gente fazer desse jeito. E aí, o último eu já falei. Eu falei lá em cima. Que a inversa só tem inversa se
se o determinante for diferente de 0. Tá bom? Dúvidas nisso? Não? Então vamos para sistemas. Gente, o determinante, a matriz, né, o que a gente resolve lá da matriz e o determinante, ela nada mais é do que um jeito que eu escrevo determinados dados, né? Então, como a gente vai pegar aqueles dados, às vezes, que são em tabela, a gente consegue escrever ela na forma de matriz e assim por diante. O determinante, ele me auxilia com um valor numérico para aquela matriz. Ele me dá um valor resultante numérico de uma matriz, tá? Então, basicamente é isso. O sistema, né, a relação de matriz, determinante e sistema, eles são tudo meio embolado, esses três, tá? O sistema, eu posso representar ele em forma de matriz. Então, quando a gente escreve, né, um sisteminha assim, vou escrever um bobinho, tá? 2x mais 3y, peraí, David, igual a 1, e x mais 5y igual a 4, sei lá, escrever esse sistema. O que a gente faz aqui para escrever isso em forma de matriz, né? A gente escreve assim, ó. Deixa eu lembrar como faz. Peraí. 3, 1, 5, se eu não me engano é assim. XY igual a 1, 4. Tá? Então, esse sistema aí, ó, se vocês fizerem a multiplicação dele, a gente não multiplica a linha pela coluna. Então, vai dar 2x mais 3y igual a 1. Aí eu vou pegar lá a segunda linha. 5x vezes y, e xy, né? Então, vai ficar x mais 5y igual a 4. Então, eu escrevi aquele sistema em forma de multiplicação de matrizes, tá? Então, por isso que eles são todos meio embolados. Aí dá pra gente fazer uma coisa na outra. Fala, David. Professor, uma coisa que eu sempre tenho dificuldade é relacionar, tipo, a parte de matrizes com a frente do Tião, sabe? Porque ele fala muito de áreas e matrizes, tipo, eu não consigo entender essa relação, sabe? Teria como... Ele relaciona área com matriz, é isso? Como eu posso explicar? É que, tipo, por exemplo, na geometria analítica, ele usa determinante, né, para descobrir a área de um Aham, de triângulo e tal, só que eu não... triângulo, quando você tem 3 pontos, não é isso? É algo assim, só que eu não consigo entender a relação, sabe? Tipo, de como que matriz determinante se relaciona com Ai, áreas. David, eu preciso pesquisar isso, eu não lembro Tá, direitinho dessa relação. Eu tá. tenho, né? A gente calcula a área de triângulo quando você tem lá os 3 pontos, você coloca lá as coluninhas do X, do Y e cria uma terceira aqui e calcula a área, não é isso? Faz o determinante 3 por 3 e calcula a área, é isso que você está falando, não é? Isso, só que eu não consigo entender Agora, a a relação. relação da onde vem, eu não lembro. Eu posso pesquisar e te falo. Tá, beleza, sem Tá? problemas. Ver Valeu, qual é a professora. relação certinha e te explico. Tá, obrigado. Imagina. Tá bom, vamos lá. Então, essa é a relação que a gente vai criar de matriz e sistema, tá? Então, e aí entra o determinante no meio para ajudar o cálculo, e é isso, Isa, que vai te ajudar a resolver aquele exercício que você me pediu, tá? É o uso de determinante dentro do sistema, tá bom? Então, vamos lá. Ixi, espera aí que eu tenho que criar mais uma folha aqui, já estava nos exercícios. Gente, quando a gente tem um sistema bobinho, né? Duas equações, duas incógnitas. Normalmente vocês resolviam eles, nem só vou falar do nome, tá? A gente tinha o método da adição. Que a gente tenta deixar ou que está o coeficiente do x ou o coeficiente do y, a gente tenta deixar eles com números opostos, né? Então, 2 menos 2, 3 menos 3, enfim, para que a hora que eu some as duas equações, isso anule e eu consiga achar uma das incógnitas, depois volto e acho da outra. Esse era o método da adição, tá? Que eu nem vou entrar no mérito, enfim, né? Cada um gosta de resolver de um jeito. E tem o método da substituição, que acho que é o primeiro que a gente aprende na escola.
que é aquele que a gente isola o x, né? Deixa o x sozinho, joga tudo que não é x para o outro lado, aí substitui na equação de baixo, volta e acha o x e o y, tá? Então, esses dois métodos aí, a gente usa normalmente quando é um sisteminha que tem duas equações, até 3 dá para usar o método da substituição numa boa, tá? Não é muito longo. Agora, se começar a ficar um sistema muito longo, aí a gente vai ter certas dificuldades para resolver usando o método da adição ou o método da substituição. Tudo bem? E aí, um dos métodos que a gente usa é a regra de Cramer e o escalonamento. Então, tem esses dois métodos que a gente usa para resolver sistemas maiores e também para fazer uma análise do sistema, né? Para a gente discutir o sistema. O que é discutir o sistema? É quando a gente coloca coeficientes são os numerinhos que vão na frente do x e do y, tá? Ou do z, do sei lá do que, do qual for a igual. Quando a gente coloca no lugar desses numerinhos letrinhas, e a gente quer saber quando esses sistemas vão ser possíveis e determinados, sistemas possíveis e indeterminados ou sistemas impossíveis. Então, o nosso foco aqui é falar da regra de Cramer e do escalonamento, tá? E falar da discussão do sistema. Então, vamos lá. Então, ó, vou falar primeiro da regra de Cramer. Do escalonamento eu só vou falar mesmo, né? Mas, tá, vamos lá. Regra de Cramer. O que a gente faz? Na regra de Cramer, a gente normalmente tem um sistema, vou colocar um sistema aqui 3x3. A1x. Olha só, esse A1, B1, C1 são coeficientes e o D1 é o termo independente. Lembra dele? O termo independente não tem letrinha, tá? Eles são numerinhos, tá bom? Aí A2x, B2y, C2z, vai dar o D2. Acho que vai dar tempo de fazer exercício, gente. Tô feliz aqui. Posso me empolgar muito, né? Senão não dá. Então, ó. Esse é um sistema 3x3, tá? A gente fala 3x3 porque a gente monta uma matriz 3x3. Ai, obrigada, André. Não, já desencanou das aulas, gente. Já chega. Agora eles estão na semana de Natal. Agora elas assistem aulas 10 horas para fazer coisinha de Natal. Estão fazendo coisa de Natal agora. Uma beleza. Ó, eu tenho um mini Olaf aqui. Não sei se vocês conseguem ver, porque eu tive que ganhar um também. Cadê a cara dele? Deixa eu ver. Olha aqui. Dá para ver que tem o olho, o dente do Olaf, ó. Aí fez um bonitinho, né? Com nariz e tal, não sei o quê, mas aí ela fez esse mini pra mim, aí ele tem que me acompanhar agora. Vocês não estão entendendo que ela anda pela casa com esse bicho atrás de mim. Ai, você esqueceu o Olaf! Ah, que legal! É isso. Então, olha lá. Então, o que a gente fazia na regra de Cramer? Né, para a gente lembrar. A gente tinha um determinante que a gente chamava de determinante principal. Esse determinante principal, ele era só com os coeficientes do x, do y e do z. Né? Então, o A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Tudo bem? Esse era o nosso determinante principal. Vou escrever aqui, ó, D. Ele era o determinante que tinha os elementos com os coeficientes do x, do y e do z. Aqui, tá? Aí a gente tinha o que a gente chamava de dx, dy e dz. O que era o dx, o dy e o dz? O dx era quando eu pegava esse meu determinante principal aí, ó, e tirava a coluninha do x, que é o A1, o A2 e o A3, e colocava no lugar dela as respostas do meu sistema ali, né? Como é que fala? Acabei de falar o nome deles. Termo independente. Os termos independentes, obrigada. O D1, D2, D3. Então, eu tiro o A1, A2 e A3 e coloco os termos independentes, o D1, D2, D3, no lugar do X. Se eu for fazer o DY, eu tiro o B1, B2 e B3,
que está no lugar, que são os coeficientes do y, e no lugar deles eu coloco os termos independentes, o D1, D2, D3. Aí vai continuar o A1, A2, A3, o C1, C2, C3. Eu vou escrever, tá bom? Todos eles. E a mesma coisa eu faço com o Z. Então, ó, vou mudar aqui. Ai, caçamba, esqueci, não tem mais folha. Aqui. Então, vamos fazer o DX. O DX, a gente tira o A1, A2 e A3 e coloca o D1, o D2, o D3. E continua o B1, B2, B3. E o C1, C2, C3. O DY é a mesma coisa, só que de vez eu tirar o que tinha o X, eu vou tirar o que tem o Y. Então, vai ficar D1, D2, D3 no lugar dos coeficientes do Y. E o DZ é a mesma coisa. Tá? Então, e o que a gente faz com isso? O que isso me auxilia? Para a gente encontrar, usando a regra de Cramer, né? Para eu resolver o sistema usando a regra de Cramer, a gente fala que o x é o dx, o valor daquele determinante dx, sobre o determinante principal. O y, ele é o dy sobre o determinante principal. E o z, ele é o dz sobre o determinante principal. Então, se eu fizer os 4 determinantes, né, o principal, o dx, o dy, o dz, souber os valores deles, eu acho o x, o y, o z. Eu resolvi o meu sistema. É o jeito mais fácil? Eu não acho. Eu prefiro fazer escalonamento. Se eu for resolver um sistema desse, para resolver o sistema. Né? Se eu quero achar quem é o x, quem é o y, quem é o z, eu acho muito mais fácil resolver usando escalonamento. Mas aí é pessoal meu, tá bom? O que a gente fazia no escalonamento? Então, vou voltar aqui rapidinho, só para a gente lembrar. Tá? Não vou falar, não vou escrever, mas o que a gente fazia no escalonamento? A gente deixava a última equação só com z, então eu tinha que eliminar esses dois aqui. A segunda equação só com y e z, né? E a primeira equação ficava com os 3. Então, formava uma escadinha aqui, né? Ó. Tá? Então, deixa eu tirar aqui. Formava assim, ó. Ficava só esses termos aqui, ó. E esses outros eu eliminava. Então, formava uma escadinha, né? Por isso que a gente chama de escalonamento. Vem de escalar mesmo. Escalava de escadinha, tá? E para fazer isso, a gente ficava fazendo continhas da primeira com a segunda. Então, eu pegava essas duas aqui, ó. Multiplicava quem eu precisasse para eliminar o x e somava. Aí depois eu pegava a primeira com a terceira, eliminava o x primeiro. Aí depois eu pegava a minha nova segunda, que só tinha y e z, fazia a continha da primeira com a terceira, eliminava o y daqui e ficava só com z. E aí eu tinha um sistema escalonado. A hora que eu tinha o sistema escalonado, eu já achava o z, ia na segunda equação, achava o y, ia na terceira, na primeira equação e achava o x. Era assim que a gente fazia para o escalonamento, certo? Então, esse método, para resolver um sistema, eu acho que ele é mais rápido. Um sistema grande, né, óbvio. Ele é mais rápido. Mas a regra de Cramer, ela é muito útil, principalmente para discutir o sistema. Então, vamos voltar agora aqui. Olha só. Quando a gente escreve essas frações aqui, a gente ganha um problema. Que problema é esse? Não pode dar zero, né? O denominador não pode ser zero. Né? Então, o meu problema é esse cara aqui, ó. É o D, que é o primeiro determinante que a gente calcula. Então, quando a gente escreve nesse formato, a gente ganha um problema, mas a gente também ganha uma solução, que é a solução na discussão do sistema. A gente pode falar assim, olha, se esse D, que é o determinante principal aí, né,
for diferente de 0, eu tenho solução. Pode ser que todas sejam 0, mas é uma solução, 0, 0, 0, ok? Então, se o D for diferente de 0, eu tenho solução para o sistema. A gente fala que esse sistema é possível e determinado. Então, vou escrever aqui na outra página. Se o D for diferente de 0, eu tenho um sistema possível e determinado. Acho que preciso escrever o que é o SPD, acho que vocês sabem, né? Sistema possível e determinado. Ou seja, a gente tem uma única solução. Só tem um valor para X, um valor para Y e um valor para Z. Isso é ter uma única solução, tá bom? Agora, se o D for igual a 0, aí a gente vai ter duas possibilidades. Que é o meu sistema ser SPI ou o meu sistema ser SI, tá? E aí, a gente pode discutir ali atrás também, ó. Olha só. Bom, eu tô falando para vocês assim, o meu D é 0, ok? Eu vou falar com o X, mas isso tudo vale para o Y e para o Z, tá? Se eu pegar aqui essa equação que eu escrevi, né? X igual a dx sobre D, e escrever ela nesse formato, cuidado que o D está multiplicando o X aqui, tá bom? É D vezes X, eu passei o D multiplicando. Igual a dx, o X é pequenininho lá embaixo, ó. Então, o determinante principal vezes o X é igual a dx, eu posso escrever isso. Eu só voltei o D lá. Se eu falar que o D é 0, 0 vezes X vai ser igual ao dx. Eu tenho algumas possibilidades aqui. Se o meu dx for 0, 0 vezes x igual a 0, significa que o x pode ser qualquer número. Certo? Porque 0 vezes alguma coisa, qualquer coisa, vai dar 0. Agora, eu tô travando para vocês ou não? Pra mim tá Não? um pouquinho, mas o áudio tá normal. É só a câmera mesmo. Só eu que tô. Para mim, eu me vejo travando também. Agora, se eu falar assim, o meu dx é diferente de 0, 0 vezes alguma coisa vai ser sempre 0. Se tiver alguma coisa diferente de 0 ali, significa que isso não tem solução. Tudo bem? Tá. Então, olha só. Eu vou escrever com o dx, mas isso vale com o dy e vale com o dz, tá? Se o d for igual a 0 e o meu dx for igual a 0, então eu tenho um SPI. É um sistema possível, porém indeterminado, porque eu vou ter infinitas soluções, que é aquele 0x igual a 0. Tá? Então aqui eu tenho infinitas. Infinitas com M. Com M. Infinitas soluções. Agora, se o meu dx for diferente de 0, né, eu vou ter 0x igual a 3, por exemplo, né, alguma coisa diferente de 0, então esse meu sistema é SI, é um sistema impossível. Não tem solução. Normalmente, a gente trabalha só com o D, só com o determinante principal. Então, normalmente, o exercício pede para a gente assim, será que esse sistema vai ser... Quando que esse sistema vai ser possível e determinado? Aí você vai garantir que o determinante seja diferente de 0. Mas, em alguns casos, tipo o exercício que a gente vai fazer, você vai precisar fazer o dx, ou o dy, ou o dz, né? Aí essa garantia do dx igual a 0 ou do dx diferente de 0 vai ser a mesma para o dy ou para o dz. Vai depender do que você tem no exercício, tá bom? E aí você vai fazer essa continha para achar outra letrinha. Então, eu vou direto para o exercício 21 para a gente já fazer o que a gente está falando aqui, tá bom? Depois eu volto para os outros, ó. Aqui. É o exercício 21 da matemática 3, gente. Da parte 2.
Tem duas partes, tem a parte 1 e a parte 2. Achou? Achou, David? Tá. Todo mundo aí? Vamos lá. Aqui é no, tá? N sistema não, é no sistema linear, né? Tá bom. E aí ele me deu esse sistema linear. Vou escrever ele aqui de novo. Ax menos y igual a 1. Y mais z igual a 1. E x mais z igual a m. Ah, deixa eu falar uma coisinha. Dá pra gente discutir sistema também fazendo escalonamento. Quando você faz escalonamento, você chega lá na última equação, que é z, né? O z igual a alguma coisa, né? A última equação. Você pode discutir por essa última equação, tá? Então, se eu escalonasse esse sistema aí, eu chegaria em alguma coisa z igual a uma outra coisa, e aí você vai ter que ficar brincando com essas duas, com essa última equação. Então, se for 0, z igual a 0, aí é um sistema possível indeterminado. Se tiver o z igual a um número, né? Não tiver 0z, então é um sistema possível determinado. Se tiver 0z igual a 5, é um sistema impossível. Então, a gente consegue discutir a equação também fazendo por escalonamento, tá? Não precisa, mas eu acho que o determinante, nesse caso, ele ajuda mais, tá? Ele é mais focado, né? Eu não preciso fazer um monte de conta, levando letras, né? Porque escalonar levando letras, levando A e levando M, não é a coisa mais simples do mundo, não. A gente se perde no meio, tá bom? Bom, primeira coisa, são 3 equações. A gente vai discutir esse sistema, tá? Ele vai falando um monte de coisa aí, ó. O A igual a 1 tem solução, não tem solução, o M não sei o que lá que acontece. Então, ele quer discutir o sistema. Então, vamos pensar tudo antes e depois a gente vai lá e ver o que está certo e o que está errado, tá? Para a gente discutir esse sistema, ele é um sistema de 3 equações com 3 incógnitas, né? Ele é um sistema bonitinho. Só que ele omitiu os coeficientes que eram 0. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar esse sistema com todas as letrinhas, mesmo que o coeficiente seja 0. Então, olha só. Aqui, ó, vai ficar assim, ax menos 1y, né? Aqui o coeficiente é 1, mais 0z, igual a 1. Tá? Então, vamos deixar o sistema bonitinho. Aí vai ficar 0x mais y mais z igual a 1. E a última vai ser x mais 0y mais z igual a m. Certo? Então, primeira parte, abrir o sistema e deixar com todos os coeficientes. Aí a gente vai fazer o determinante principal. O determinante principal tem os coeficientes aqui do x, y e z. Então, A, 0 e 1 são os do x. Menos 1, 1 e 0 são os do y. 0, 1 e 1 são os do z. Esse é o determinante principal. E a gente vai resolver esse determinante. Então, vou copiar as duas primeiras colunas. A, 0, 1, menos 1, 1 e 0. Primeiro tudo. E vamos fazer as multiplicações, ó. Da diagonal principal aqui vai dar A menos 1 e 0. Das secundárias, ó. 0, não preciso trocar o sinal porque é 0. 0 também e 0. Tá bom? Então, quanto que deu esse meu determinante? A menos 1. A minha discussão começa aqui. Por quê? Porque o determinante principal pode ser 0 ou pode ser diferente de 0. Né? Se eu chegasse aqui, né, calculei, aí tem um monte de letra, mas eu calculei e deu um número diferente de 0,
Você já fala, olha, o meu sistema é possível determinado, não tem outra possibilidade. Se desse um número diferente de zero, ok? Agora, como deu uma letra, deu uma expressão numérica, então a gente vai ter que garantir que isso ou seja diferente de zero, ou seja igual a zero, e é aí que começa a discussão do nosso sistema. Então, ó, se o A menos 1 for igual a zero, ou seja, o A igual a 1, eu tenho duas possibilidades. Pode ser SPI ou pode ser SI. SPI ou SI. Agora, se o meu A menos 1 for diferente de zero, ou seja, o A diferente de 1, não cabe aqui, mas só pode ser SPD. Deixa eu ver se eu consigo levantar ele. Nesse caso, só pode ser SPD. Tudo bem? Tá. Aí, olha só. Não adianta eu descobrir só o A, porque se vocês olharem ali nas respostas, a maioria deles fala do M também. Então, o que o M tem a ver com isso? Né? O M vai ter a ver com isso lá no SPI e no SI. Vocês até poderiam procurar nas alternativas se tem alguma que fala, se o A for diferente de 1, o sistema tem solução. E aí, se tivesse essa resposta, essa já seria certa. Tem uma única solução. Tá? Mas não é o caso ali das nossas alternativas. Então, eu vou ter que mexer com o M. Eu vou ter que analisar o M. Tá bom? E aí, o M, eu posso colocar ele onde for melhor. O M é os termos independentes. Ele está ali na coluninha dos termos independentes. Então, a gente vai mexer ou com o DX, ou com o DY, ou com o DZ. Certo? Olha nesse nosso rococoque, nesse determinante. Aonde é melhor eu substituir aquela coluninha dos termos independentes? Nessa daqui ou nessa daqui? É melhor eu trocar essa. Por quê? Porque essa tem uma letra também. Se eu deixar ela aqui, eu vou ter duas letras no meu determinante. E não vai ser legal. Então, é melhor eu trabalhar com o DX. Vamos entender o que vai acontecer com o DX para a gente definir se ele vai ser SPI ou SI. Tá bom? Tá, então vamos criar uma página aqui. Página em branco. Então, vamos achar o nosso DX agora. Deixa eu ver se eu tenho esse exercício aqui. Ó, então, o DX, eu vou trocar o X, então vai ficar 1, 1 e M. E os outros continuam igual, ó. Menos 1, 1, 0, 0, 1 e 1. Tá? Copia as duas primeiras. E aí você multiplica, faz as multiplicações. Ó. Então, aqui, a diagonal principal vai dar 1 menos M e 0. As diagonais secundárias. 0, 0. E aqui, ó, daria menos 1 na multiplicação, né? 1 menos 1 vai dar menos 1, só que troca o sinal, fica mais 1. Então, isso ficou 1 mais 1 menos M. Que é 2 menos M. Certo? Então, se o meu A for igual a 1, né? Que era quando D era igual a 0. Aí o A dava 1. E o meu DX for igual a 0, ou seja, 2 menos M for igual a 0, e aí a gente tem que o M é igual a 2, esse sistema vai ser SPI. Se o meu DX for diferente de 0, então o meu M for diferente de 2, o meu sistema vai ser SI. E se o A fosse diferente de 1, a gente já tinha visto que era SPD.
tá? Então, a gente discutiu o sistema. Então, por exemplo, numa segunda fase, eles podem pedir só para você discutir o sistema. Aí você vai ter que escrever tudo isso. Se o meu A for igual a 1 e o meu M for igual a 2, então o meu sistema é possível indeterminado. Se o meu A for igual a 1 e o meu M for diferente de 2, o meu sistema é impossível. Se o meu A for diferente de 1, meu sistema é possível determinado, independente do que for o M. Tá? Então, vamos lá nas nossas soluções e vamos descobrir o que a gente quer. Ó, vamos ler a primeira aqui. No caso em que A é igual a 1, então é no caso ou que é SPI ou SI, certo? O sistema tem solução se somente C o M igual a 2. É verdade essa. Por quê? Porque apesar dele ser um SPI, ele tem solução. Ele tem infinitas soluções, mas ele tem solução. Ok? Em nenhum momento aí ele escreveu tem uma única solução. Se ele tivesse escrito tem uma única solução, estaria errada essa. Porque ele só tem única solução se o A é diferente de 1. Tá? Então, essa é a alternativa certa. Eu vou ler as outras. É a A. Agora, olha a B. Vamos ver o que está errado. O sistema tem solução quaisquer que sejam os valores de A e de M. Não. Já está errado. No caso em que M é igual a 2, o sistema tem solução se e somente se o A é igual a 1. Gente, ele escreveu ao contrário essa. Ele escreveu na ordem ao contrário. Ele determinou o M primeiro, para depois determinar o A. E é isso que está errado nessa. Ele não pode determinar o M primeiro, porque o M ele faz parte de uma parte secundária, ele faz parte de uma segunda opinião. Né? Então, eu primeiro determino se o A é igual a 1 ou diferente de 1, para depois determinar o M. Ok? Por isso que a C está errada. Tá. O sistema só tem solução se A é igual a M igual a 1. Não. Né? O sistema não tem solução, quaisquer que sejam os valores de A e de M. Então, também não. Esse daí já é muito genérico. Aliás, os genéricos aí, se a gente tivesse que chutar, a gente eliminaria, né? A B e a E dá para eliminar genericamente, né? Tudo bem? Ok. Vamos fazer mais um? Tenho 6 minutos, deixa eu ver. Vamos escolher um aqui. Ah, pode ser esse, ó. 18. Considere a matriz M, que é essa matriz aí, onde A e B são números reais distintos. Podemos afirmar que a matriz M não é invertível. O determinante M é positivo, o determinante de M é igual a não sei o que lá, a matriz M é igual à sua transposta. Bom, vamos... A letra D dá para eliminar, né? Ó, a matriz M é igual à sua transposta. Se eu trocar a linha pela coluna, vai ficar a mesma matriz, a não ser que o A seja igual ao B. Aí vai ser. Né? Acho que nem vai ser. Se o A for igual ao B, dá certo. Né? Mas se não, não. Tá? Então, aí a matriz M é igual à sua transposta se o A for igual ao B. Então, a gente pode eliminar essa, porque ele não fala nada. Ele fala que é distintos, né? Então, ele fala aqui, ó. A e B são números reais distintos. Então, não é, tá? Então, a D está eliminada. Então, a gente tem que optar pela A, B ou C. Então, vamos calcular o determinante disso daí. Por quê? Porque a B e a C fala do determinante e a letra A fala dela ser inversível ou não. Né? E para ser inversível ou não, o determinante de M tem que ser diferente de 0. Tá bom? Então, vamos calcular o determinante dela. Aí você fala, ai meu Deus do céu, né? Calcular com esse monte de letra, não se traumatiza antes de fazer o exercício, tá? Faz e daí depois você entende o que está acontecendo, ó. Então, aqui, vou multiplicar, vai dar 1. Vou multiplicar aqui, vai dar A ao quadrado. E essa B ao quadrado. Aí vou nas secundárias. Deu 1 essa secundária, só que aí a gente troca o sinal, fica menos 1. Aqui, ó, deu AB, troquei o sinal, menos AB. E aqui também deu AB, troquei o sinal, menos AB.
Já juntando tudo, né? Juntando de cima com a de baixo, o -1 com 1 vai cancelar. Esses dois aqui vão se cancelar. Certo? Então, ó, vai ficar assim, ó. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Nem foi de propósito que eu coloquei nessa ordem. Por que eu coloquei assim? Porque eu já enxerguei o que, Isa? Pode falar, Isa. É um trinômio quadrado perfeito. Isso. Esse mesmo. É um trinômio quadrado perfeito, tá? Se você deixar desse jeito que tá, você não vai entender muita coisa dele. Você tem que fatorar ele e transformar ele no quadrado, né? Na soma ou na subtração ao quadrado. Nesse caso, ele é A menos B, tudo ao quadrado. Ok? Bom, ele me falou que os números são distintos, são diferentes. Se eles são diferentes, isso não vai dar zero. Não tem como dar zero, porque é uma subtração de números diferentes. Ok? Se fossem iguais, teria como dar zero. Então, a matriz M não é invertível? Falso. Isso é diferente de zero. Se é diferente de zero, tem o inversa. Tá? Então, a letra A não pode ser. O determinante de M é positivo. Isso que eu escrevi aí é positivo. E eu consigo enxergar que ele é positivo a hora que eu fatoro ele. Né? Por quê? Porque independente do que der aqui dentro, se der um número positivo ou negativo, está elevado ao quadrado. E se está elevado ao quadrado, vai me gerar um número positivo. Tudo bem? Então, se o resultado desse -5 lá dentro, quanto que é -5 ao quadrado? 25. Positivo. Se der um número positivo lá, fala, David. Já percebi, eu olhei para Não, sua cara e professora, falei, termina. Não, termina. não, Pode terminar, é isso. professora. Então, se for um número positivo lá dentro, ao quadrado vai continuar positivo. Então, o quadrado, esse quadrado aí fora, me garante que o número vai ser positivo. Tá? Então, é a letra B, aí o determinante é positivo. Aí ele fala, o determinante de M é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Não, o determinante de M ou é nesse formato aqui, ou nesse formato aqui, né? Aquele ali é pegadinha para quem faz a distributiva aqui do quadrado e escreve A ao quadrado menos B ao quadrado. Sem escrever duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Então é a letra B. Fala, David. Eu não entendi a A. Você pode repetir, por favor? Posso. Uma matriz é inversa, só tem inversa, né? Ou só é invertível, como ele fala, quando o determinante é diferente de zero. Certo? Aí a gente calculou o determinante. A gente calculou o determinante e a gente chegou nesse A menos B ao quadrado. Como ele me disse aqui em cima, que os números são distintos, então pense em dois números diferentes aí. O que você quiser. Faz a subtração deles. Fez? Eleva ao quadrado. Independente do que você pensou, ou do que eu pensei, ou do que a Isa pensou, ou do que a Letícia pensou, deu um número diferente de zero. Porque os números são diferentes. Agora, se eu falasse para você, pense em dois números iguais. 3 e 3. Faz a subtração. 3 menos 3, 0. 0 ao quadrado, 0. Independente do número que eu pensar, ou do número que você pensar, se eles forem iguais, o A e o B vai dar 0. Certo? Como ele fala que é distinto, eu tenho certeza que isso vai dar diferente de 0. Se é diferente de 0, é inversível. Se é inversível, eu não posso assinalar A, porque ele está falando que não é inversível. Tá? Beleza, isso, valeu, gente. professora. Obrigadão. Imagina. A aula que vem, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, e tem esse aqui que é fofucho, ó. Ele mistura tangente, matriz, lindo, né? Ele mistura tudo que eu ensinei até agora. Olha que fofo. Né? Mas ele é super tranquilo, tá? Se vocês quiserem fazer, eu vou falar rapidinho dele, tá? Você faz a multiplicação, então vai ficar 3 tangente de alfa mais 6 cosseno de beta. 6 tangente de alfa mais 8 cosseno de beta igual, o primeiro igual a 0, o segundo igual a menos 2 raiz de 3. E aí você vai ter um sistema em que o seu x e y é a tangente e o cosseno. Não se importe com a tangente e o cosseno primeiro. Aí você vai fazer o sistema do jeito que você quiser, tá bom? Você pode fazer o sistema por... Eu fiz por adição quando eu resolvi. Eu fiz por adição, eu multipliquei a primeira por menos 2 e somei as duas, aí eu fiquei só com o cosseno. Aí eu cheguei no cosseno de beta igual a alguma coisa. E aí o que você tem que tomar cuidado para você achar o beta é o intervalo que ele te dá, ó.
Aonde você está trabalhando? Em qual quadrante, né? Ele está trabalhando no primeiro e no segundo quadrante. Como eu estou falando do cosseno, aí vocês vão ver que vocês só vão usar o primeiro quadrante. E aí vocês vão achar o valor de beta. Aí acha o valor de beta, volta lá e acha a tangente de alfa e acha o alfa. O cuidado que vocês têm que tomar para achar o alfa é que ele está trabalhando no primeiro e no segundo quadrante, no quarto e no primeiro quadrante, porque ele está aqui, ó, nesse intervalo, ó, de menos π sobre 2 a π sobre 2, então ele está aqui, ó. O menos π sobre 2 é aqui, e o π sobre 2 é aqui. Ele está trabalhando nesse intervalo. E vai dar um número aqui embaixo, se eu não me engano, ó. Aqui. E aí vocês vão ter que escrever ele negativo. Então, vocês vão ter, acho que é menos π sobre 3, alguma coisa assim. Deixa eu ver. É, menos π sobre 3, ó. Então, só tem que tomar cuidado para escrever ele negativo. Mas é tranquilinho, é bonitinho. Esse daí dá para fazer, tá? Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar. E depois vocês somam o alfa e o beta, tá bom? É uma mistureba de matéria aí nesse, tá? E aí tem mais um que eu tinha escolhido, mas eu consigo fazer a aula que vem porque ele fala de média. Mas ele fala de média misturando matriz. E aí eu ponho ele na aula que vem de novo. Tá bom? Pra gente fazer juntos. Que é o 16 da parte 1. Tá? Gente, é isso. Nada, né? Peraí. Deixa eu falar o que vocês precisam fazer. Vou escrever aqui, ó. Vou criar um branquinho aqui, tá? Porque tá tudo embolado aí. Então, ó, da matemática 3, a parte 2. O único que tinha da parte 1 era esse 16. Eu faço a aula que vem com vocês, então nem vou falar dele, tá? O 12, o 13, o 14, o 15, o 16. Podia ter escrito de tanto a tanto, né? Vai ser mais fácil. Que burrice, pera. De 12 a 20, 21, 22, 23. Do 12 ao 23, tá? É a minha parte. E aí tem uns que eu já fiz, né? O 18 eu já fiz, o 21 eu já fiz. E esse outro que eu falei para vocês como fazer, tá? Então é isso, a lição de casa de vocês. Bom, nem é muito, mas qualquer coisa pode falar. E eu vou procurar o negócio do triângulo e te falo, tá bom? Então tá. Ou se vocês quiserem, eu falo a aula que vem para todo mundo. Melhor, não é? Aí todo mundo fica sabendo qual é que é a do determinante com o triângulo. Tá bom? Aí eu falo a aula que vem. Antes de começar a aula que vem, acho que é tranquila, porque é estatística, então acho que é bem sossegada. Tá?